Então, acho que hoje está tudo certo. Valeu. Você quer folhear isso aqui depois? Já. Vou deixar aqui. Hoje a aula está abençoada pelo Schechter. É engraçado que o Schechter virou ativista político, né? Ativista pior, ele é ativista de causas ambientais. E aí, eu estudando umas equivalências do lema do ultrafiltro, encontrei um erro. Aí eu troquei e-mail com ele. Aí ele já tinha... A gente ficou trocando vários e-mails até a gente concordar com a anotação. E aí ele colocou a errata lá no site tem muito erro nesse livro. Mas também é um livro muito grande. Sim. Aí foi engraçado que em alguns dos e-mails ele falou se eu não queria sair do meio acadêmico e lidar com questões realmente importantes para a natureza e tal. Aí eu falei, não, acho que eu já fui demais, agora tem que ir até o final. Aí ele, tudo bem, mas então, quando você der cálculo, acho que já contei essa história para você, né? Quando você der cálculo, ensine para os seus alunos muito bem a função exponencial. Porque eu acho que se as mais pessoas entenderem a função exponencial, elas vão perceber que o problema é bem pior do que parece. Mas, enfim, eu evito dar cálculo, de qualquer forma. Então, hoje eu vou começar abordando algumas das perguntas que foram feitas na aula passada. Porque elas vão ajudar a gente a responder algumas coisas nesta de modo mais honesto. Então, eu começo com uma observação / definição. Você decide o que isso vai ser. Então, para convergências lambda e mi num conjunto X, o conjunto é o mesmo, aí eu considero duas convergências no mesmo conjunto. A gente vai definir uma ordem parcial. Falar o que é mais fino, mais grosso, essas coisas. Dizemos que lambda é mais fina ou mais forte do que mi, e a notação vai ser essa aqui, lambda maior ou igual que mi, se para todo filtro próprio F, se para todo F filtro próprio em X, valer que lambda de F está contido em mi de F. Eu sempre me bato com essa definição, porque mais fino, mais forte, e aí quando eu vou olhar aqui, a inclusão está esse contido nesse. Mas é porque isso aqui, essa definição é oriunda da topologia. Então, na topologia, você diz que uma topologia é mais fina do que outra quando a topologia mais fina tem mais abertos do que a outra, contém a outra. Então, nesse caso, é como se a lambda induzisse mais abertos. Daí talvez o mais forte, você tem mais abertos na topologia. Mas também dá para você interpretar de outras formas. Você pode interpretar assim, ó. Isso aqui na prática está falando que se o F converge com respeito a lambda para X, então o F converge com respeito a mi para o X também. Então, é mais fácil
convergir nessa. Ou seja, convergir nessa não implica que converge nessa, mas se converge nessa, converge nessa. Então, essa aqui é mais forte no sentido de que ela é mais exigente. Você precisa satisfazer mais coisas para a convergência acontecer. O que, inclusive, tem a ver com o sentido topológico, né? Mais abertos na topologia é mais difícil convergir. Você tem que verificar para mais gente que a convergência acontece. Então, se tem menos abertos, você tem mais convergência. Tá? E eu, em particular, eu gosto dessa interpretação porque aí a setinha meio que indica a ordem da implicação. Ó. Maior ou igual está na direção da setinha. Fica mnemonicamente melhor de gravar o que é. Então, convergiu aqui, então converge aqui. A setinha é quase como se tivesse uma setinha escondida aqui. Setinha de implicação. Tá, então a gente vai dizer que isso aqui acontece. Exercício, mas é só... É um exercício de você bater o olho e encarar o abismo por tempo suficiente até que ele te encare de volta. Se você olha isso aqui, é uma relação de ordem. Parcial na família das convergências. Definidas num conjunto X. Então, uma convergência lambda é mais forte que ela própria. Se ela for mais forte que outra e outra mais forte que ela, então elas vão ser iguais. E é transitivo também. Tudo porque inclusão essas coisas todas. Agora, com isso, eu posso responder aquela pergunta sobre o que é a topologia induzida por uma convergência. Tá? Que era a pergunta que tinha sido feita. Agora, se tal L indica aquela topologia induzida em X por uma convergência, L em X, então algumas coisas a gente consegue verificar. Então, essa topologia induz uma convergência. A convergência de espaço topológico. Vou denotar ela, sempre que eu tiver uma topologia, a convergência dessa topologia eu vou denotar assim, com lim tal, porque é o limite que a gente tinha definido. Então, essa topologia ela é tal que ela satisfaz algumas coisas. Primeiro, ela é mais fraca do que a convergência original. Isso é aquilo que a gente tinha falado, que se converge em L, então converge na topologia induzida. A gente não perde convergência. Coisas que convergiam continuam convergindo nessa topologia tal L, nessa topologia nova. Aqui, só para deixar nessa notação, lembra, F converge para X em L, implica que F converge para X com respeito à topologia. É isso aqui, tá? Um outro jeito de você ver isso, só para já adiantar, porque eu não sei se vocês viram, eu coloquei lista de exercícios já dessa parte, porque
em vez de esperar a gente ter material suficiente, vou colocar exercícios conforme eles forem aparecendo. Então, pode ser que hoje a gente discuta algumas coisas que eu perceba que eu tenho que colocar mais exercícios. Eu vou atualizar aquela lista que está lá. Por isso que eu coloquei um going, porque ela tá indo. Então, lá já tem um exercício que talvez seja interessante, que isso aqui, você dizer que lambda é mais fino do que mi, isso é equivalente a você dizer que a função identidade que sai do x com a convergência lambda e vai no x com a convergência mi, que manda x e x, essa função é contínua. Porque ser contínua, a identidade ser contínua é justamente satisfazer isso aqui. Tá? Então, se você quiser ver isso aqui de outra forma, como sendo também dizendo que a função identidade que sai do x com essa convergência e vai no x com essa convergência é contínua também. Então, isso que acontece. Não preciso demonstrar isso porque a gente meio que já provou isso na aula passada. A menos de notação a gente já provou. Agora, esse aqui, se f de x em y, deixa eu colocar assim, f de x com uma convergência L, indo em y com uma convergência L' é contínua, então, se ela é contínua, então quando você fizer a f de x com respeito a essa topologia e aqui com respeito a essa topologia, é contínua também. Então, se é contínua enquanto função de espaços entre espaços de convergência, se ela preserva as convergências originais, quando você olha a topologia induzida pelas convergências, ela também vai ser contínua. Esse aqui é uma continha, já está na lista nova como exercício isso lá, mas é uma continha. É musculação isso aqui. É uma continha com a definição, a sugestão... Musculação. Sugestão... Como aqui está entre espaço topológico, mostre que a pré-imagem de aberto é aberta. Mas certamente dá para fazer de outra forma. Esse aqui vai funcionar bem porque do modo como você define o que é ser aberto aqui. Você usa o que é ser aberto aqui usando os caras que são compatíveis com a convergência aqui, aquela coisa do que... Lembra? A contido em X é aberto. C e somente C. Para todo F, filtro, se o filtro, o limite do filtro intercepta o A, então o A pertence ao F. Então você pega um cara que é aberto aqui, um Vzinho, quer mostrar que a pré-imagem dele é aberta aqui. Então aqui você tem que pegar, para mostrar que ele é aberto aqui, você tem que pegar um filtro que intercepta ele, que o limite intercepta ele e mostrar que esse cara está lá dentro. Só que esse filtro, pelo limite dele interceptar a pré-imagem, essa função é contínua, então o limite desse cara aqui por cima, por essa função contínua, vai estar lá dentro. E aí você faz umas musculaçõezinhas e vai sair. É só uma musculação mesmo, é só abrir a definição, não é horrível não. Finalmente, terceira condição que essa coisa satisfaz é que se lambda é uma convergência topológica em x tal que lambda é mais fraca do que L,
Então, lambda é mais fraca do que essa coisa aqui. Então, a resposta para a pergunta do German é que a topologia induzida pela convergência é uma topologia mais fraca do que a convergência, só que ela é a topologia mais forte dentre as topologias que são mais fracas do que X. Ela é a mais forte, isso, exatamente, é um supremo. É um supremo. Aí, o legal disso, e vejam, isso sai, esse 3 sai do item 2 junto com o item 1. Porque esse aqui, se a sua lambda é uma convergência que é esse convergência top é que ela é topologizável. Topologizável. Tem uma topologia, então existe uma topologia tal que o limite, a convergência induzida pela topologia é igual a lambda. Se você coloca aqui essa informação e troca esse y por x com essa lambda, aqui não muda. Porque aqui você vai ter lambda. X e lambda. Aqui você vai ter x com a topologia induzida por esse cara, mas é a mesma coisa, porque ela é topológica. Tá? Então, tudo fica igual. E aí sai desse item 2 aqui. Aí uma observação disso, que alguém poderia perguntar, e que seria bastante razoável, é a seguinte. Pega um espaço de convergência. Esse espaço de convergência tem a topologia que ele induz. Agora, ele poderia ser topologizável por outra topologia, e não por essa. Poderia ser. Só que o fato disso aqui acontecer diz que se existe alguma topologia que faz isso, então essa topologia também faz. Aí a condição necessária que ela seja a convergência topológica. Isso. Exato. Então, só colocar aqui como corolário dessas observações, corolário, se a convergência L vem de uma topologia, é topologizável. Então, L é igual ao limite a convergência induzida pela topologia induzida por L. Então, porque poderia ser por outra. E não tem problema ser por outra, mas mesmo sendo por outra, você consegue garantir que vai ser por essa aqui. E aí a prova é uma demonstração de análise. Desigualdades. Porque a gente já tem essa desigualdade. É em ordem parcial, né? A gente já tem que isso aqui, a convergência induzida pela topologia, é menor ou igual que L. A gente já sabe isso. Por causa do 1. Agora, se L é topológica, é topologizável. Essa palavra pegou, hein? É topologizável. Então, existe uma topologia tal que L é igual ao limite, a convergência induzida por essa coisa. Só que se vale isso, então, em particular, a gente tem isso aqui. Essa coisa é menor ou igual que L. Logo, pelo item 2, isso aqui é menor ou igual que
que isso aqui, limite de tal L. Só que isso é igual a isso, então eu tenho outra desigualdade que eu precisava. Acabou. Mais L igual a isso. Portanto, L. Então, eu já tinha essa desigualdade e eu consegui a outra. É uma ordem parcial, são iguais. Tá? Coisa que talvez possa confundir, que eu tenho que lembrar que isso aqui é muito novidade. Eu vou colocar como observação, isso aqui é importante, mas só colocar como observação. Se x e y são topológicos, então f, vou colocar assim, x tal, y sigma são topológicos. Isso aqui é contínua, C somente C. O microfone está funcionando ainda, é contínua, C somente C. Quando a gente fala de uma função contínua enquanto espaço, função entre espaços topológicos, às vezes a gente pode esquecer que a gente já demonstrou que a função é contínua em espaço topológico, sem somente ser, ela é contínua enquanto espaço de convergência com a convergência induzida pela topologia. Então, porque para provar que o 3 implica 2, que o 2 implica 3 aqui, para mostrar que isso aqui acontece, que você vai colocar o x com lambda aqui no lugar, às vezes isso aqui podia te confundir, mas é porque é a mesma coisa. Tá? Por isso que eu falei que esse lambda e o tal de lambda ia ser a mesma coisa, mas é porque eu estou pensando na convergência induzida, só por isso. Mas tá. Então, acho que isso responde um pouco mais aquelas perguntas, não daquela vez. Então, eu prometi exemplos. Eu tinha prometido um exemplo em teoria da medida. Vou começar com esse exemplo. A menos que existam objeções. Há objeções de que eu faça esse exemplo agora? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Então, exemplo. Exemplo, seja x a mi, se a está muito estranho, a mi espaço de medida. Que porra é essa? X é um conjunto, A é uma sigma álgebra, mi é uma medida, é uma função que atribui valores às coisas da sigma álgebra de modo a ser uma medida. Você nunca viu medida? Finge que esse A é a família dos intervalos finge que X é a reta, finge que A são os intervalos da reta, e essa mi está simplesmente pegando o supremo do intervalo menos o ínfimo do intervalo. Pronto. É praticamente uma medida. Tudo bem, não é uma sigma álgebra, mas se você não sabe o que é uma medida, você não vai querer reclamar de só medir intervalo. Tá ótimo medir só intervalo. Mas tá bom. Pensa que uma medida é isso aqui. Tá? No kindergarten, no sessão
capítulo K, que é o 0º capítulo, seção 2, em algum lugar lá tem a definição do que é espaço de medida, discute um pouquinho essas coisas, se nunca viu, tem lá o mínimo que precisa. Então, a gente vai definir uma convergência não sobre x, mas sobre Rx. Sobre Rx, o espaço das funções de x em R, vamos definir uma convergência lambda. Não precisa. Funções de x para R. Não precisa ser mensurável. Se quiser pode, mas não vai fazer diferença. Funções de x para R, a gente vai definir uma convergência lambda assim. Uma net, eu vou definir primeiro para net. F alfa converge para F. Uma net de funções aqui converge para uma F aqui. Eu vou colocar que essa convergência... Eu vou colocar pendurar um lambda aqui. Mas se em vez disso você quiser pendurar um QTP aqui na frente, que é o que usualmente se usaria, ou se você é fã de siglas em inglês, almost everywhere, também pode. Você faz o que você deixar o seu coração quentinho. Porque seu coração ficou quentinho, você usa. Eu vou usar essa porque meu coração fica quente quando a notação é curta. E aqui eu uso uma letra só. Uma net F, converge para F, C e somente C. Existe um N pertencente à sua sigma álgebra, tal que mid N é igual a 0, ou seja, a medida é 0, e para todo x que pertence a x menos N, acontecer que f alfa de x converge para f de x em R, convergência usual. Em outras palavras, a menos de um conjunto de medida nula, a menos de uma coisa desprezível, a sua função converge pontualmente, a sua sequência de funções, sua net de funções converge pontualmente. Tá? É isso. E a convergência sendo tomada em R. Ah, Renan, a medida não precisa ser completa. Pô, a pessoa nem se lembrava o que era a medida, vai ficar reclamando que a medida tem que ser completa. Se quiser, quem sabe que a medida que é ser medida completa, peça. Não tem problema. Mas para o que a gente vai fazer, não precisa de tanta coisa. Então, isso aqui é uma convergência porque eu estou associando nets a certas funções e é o que uma convergência precisa fazer para a gente. Em linguagem de filtro, eu vou colocar porque para o que a gente vai fazer é importante. Se eu tivesse um filtro de funções, então aqui que é um pouco complicado, esse é um F filtro em Rx. Então, isso aqui é uma família de subconjuntos de Rx, cada subconjunto é uma família de funções, então tem várias camadinhas aí, mas F filtro em Rx, a gente vai dizer que esse cara converge para F, C e somente C. Existe N, pipipi, popopó, aqui tudo igual. Para todos, a diferença vai ser o que acontece aqui. Para todo X que pertence a x menos N, aqui eu estou fazendo a imagem, essa net aqui é uma função de x em R, eu estou avaliando em x. Avaliar é projetar. Do ponto de vista de Rx, R elevado a x, eu pegar uma função aqui e olhar o que é o fx, é eu projetar na xésima coordenada do produto.
um f que pertence ao Rx, esse f é uma upla. Xzinho pertencente a x1. Eu quero ver quem é o fx, é o projetar na xésima coordenada. Projeção. O que a gente vai pedir aqui é que quando você fizer a projeção desse filtro na xésima coordenada, ele converge para a projeção, ele converge para o fx. Então, quando você faz a projeção na xésima coordenada, isso aqui virou um filtro em R. Em R faz sentido eu perguntar se esse filtro converge em R. As duas definições são equivalentes. Porque filtro e net, enfim, é aquela equivalência de sempre, se vocês quiserem fazer. Tudo bem? Essa projeção que você está usando aí é meio que a variação da função de x, né? Isso. Essa projeçãozinha em x sai do Rx, vai na reta, pega uma função g e manda em g de x. É porque, como as funções aqui são uplas, que para cada xzinho escolhem um g de x, avaliar em g de x é a mesma coisa que projetar em g de x. Então, no final das contas, não existe dx, não existe EV de x, tudo é projeção. E aí, o que diferencia uma área para outra é como você denota a projeção. Se você é algebrista, você vai falar que é a variação. Se você é geômetra, você vai chamar de dx. Agora, essa convergência tem propriedades legais e ela deixa de ter outras propriedades legais também. E o fato de ela não ter essas propriedades legais também é legal. Primeiro, lambda é uma convergência centrada. Lembra que centrada é... Ou se você quiser, ultrafiltro principal converge. Mas como net é net constante converge. Que é a mínima merda que a gente quer. Que uma tipo x, essa porra tem que convergir. Agora, ela é centrada porque se você pega... Eu vou pegar com terminologia de net que fica mais fácil de provar. Você pega uma net num conjunto dirigido, essa net é constante, ela está dando sempre a mesma função. Ela vai convergir para f, pois para n igual a vazio, e prova-se que a medida do vazio é zero, isso acontece numa medida, o vazio é mensurável, etc. Pois para esse cara aqui ocorre f de x convergir para f de x. Porque, ou seja, você pega uma net de funções que é constante, dá sempre a mesma função. Você pega essa função, avalia em x, vai dar sempre f de x. F de x converge para f de x em R. Então, pronto, foi. Então, essa é a entrada. Agora, a lambda também é isótono. Esse é aquele da subnet, subsequência. Se você tem f alfa, subnet de g beta, e g beta converge para uma funçãozinha h, então também acontece que a f alfa converge para a funçãozinha f, para a funçãozinha h.
Essencialmente porque quando você for para as coordenadas, nas coordenadas você sabe que isso vale. Então a gente sabe que existe um n na sigma álgebra, tal que a medida de n é zero, e o g beta de x converge para h de x para todo x que pertence a x menos n. Então, isso converge para h menos de conjunto de medida nula. Ocorre que quando você faz isso aqui, f alfa de x, essa net é subnet dessa net aqui. Para todo x. Logo, f alfa de x converge para h de x. Para alguém não é completamente claro que isso aqui é subnet disso? Querem que eu abra por quê? Ou é de boa? Se eu estivesse falando que f alfa é subsequência de g beta, vocês iam concordar que f alfa de x é subsequência de f beta de x? Então é o mesmo argumento. Essencialmente é a mesma coisa. Se você ir nas suas notas de aula ou no texto ver qual que é a definição de subnet, que é via filtro induzido, você vai ver que dá a mesma coisa. Eu não aguento, eu preciso. Desculpa. Ser subnet é isso aqui, né? O filtro dos rabos da subnet contém o filtro dos rabos desse. Só que isso aqui é você dizer que para todo beta linha existe alfa linha tal que f alfa com alfa maior ou igual que alfa linha está contido em g beta, beta maior ou igual que beta linha. Todo rabo dessa net contém algum rabo dessa net. Para essa inclusão aqui ser verdadeira. Mas se isso aqui é verdade assim, então isso aqui é verdade assim. Mas se isso aqui é verdade assim, eu estou dizendo que isso aqui está contido nisso aqui. Mas isso significa exatamente dizer que isso é subnet disso. Então, pronto. É que eu tenho preguiça. Mas eu tenho que lembrar que eu estou ganhando para isso, então eu não posso ser tão preguiçoso assim. Mas beleza, que é centrada e é isótona. Agora, pelo menos, eu fiquei feliz de saber disso, porque quando eu estudei teoria da medida, no mestrado, eu já gostava de topologia, já estava lá para estudar topologia, eu fiquei me perguntando, porra, será que tem uma topologia? Eu me perguntava isso, mas não muito aprofundadamente, a ponto de jogar na internet para descobrir. Era só divagações, assim, pô, será que tem uma topologia que faz essa coisa ser uma... que a convergência induzida é a mesma? Não, a resposta é não. Porque, em geral, tipo, é bem comum, colocar assim, é bem comum acho que está certo. É bem comum que lambda não seja pré-topológica.
Então, ela não tem aquela propriedade de ter um filtro, de ter filtros minimais para convergência. Tipo, filtros de vizinhança que convergem. Ela não tem essa propriedade. Então, se ela fosse induzida por uma topologia, ela teria. E esse é bem comum, é porque, pelo seguinte, ó, a gente precisa de uma suposição para fazer funcionar. Assuma que que a medida de conjuntos unitários seja zero para todo x que pertence a x1. Essa é a única suposição não trivial que a gente precisa colocar sobre a medida μ. Mas é uma suposição bem razoável, a medida de Lebesgue faz isso. Se você não está pensando em medida e pensou nesse conjunto aqui como sendo só intervalos, se você define a medida de intervalos do jeito que eu te falei, conjunto unitário é um intervalo. Se bota aquela medida que eu falei do supremo do intervalo menos o ínfimo do intervalo, vai dar zero também. Então, mesmo lá você vai conseguir isso. Então, é bem razoável. Tem medidas úteis que não são assim, mas a gente vai pensar nessas medidas que são mais úteis para análise, que satisfazem isso. Agora a gente faz um truque muito sujo. Fixe uma função f de x para r. Então, fixe uma função aqui. E aí, para essa função, a gente vai mostrar que é um ponto do seu espaço de convergência. A gente vai mostrar que essa função mostraremos que não existe um H filtro com H convergindo para F e tal que H esteja contido em G para todo G que converge para F. Então, não é que não existe um filtro que não converge. É melhor escrever assim. Mostraremos que a gente vai mostrar que não tem um que é minimal, não tem um cara que é o menor filtro possível com essa propriedade. Então, dado um filtro, você sempre consegue um outro um pouco menor. Não tem uma coisa que faz o papel de ser o filtro de vizinhanças na topologia, que é o mínimo que basta conter para você garantir que converge. Né? Já que ela é isótona, bastaria você fazer isso. Tá? Como? Para A pertencente a x1 e n pertencente aos naturais, defina f a de n, a função que sai de x e vai em R, e manda x em f de x se o x é diferente do A, e que manda A para f de A mais 1. Sim, o n não foi usado. Esse n está aqui fazendo um papel de besta mesmo, de propósito. Então, eu praticamente só fiz isso aqui. Tá? Inclusive, eu acho que dá para simplificar a escrita, mas eu vou deixar assim, porque no texto está assim, depois eu arrumo. Então, essa função, no fundo, aqui tinha a minha f, aqui está um azinho. Eu tirei aqui e perturbei e fiz... perturbei num ponto. Fiz um negocinho assim. Tipo quem tem primo pequeno e fica enchendo o saco, assim, mexendo na orelha dele, umas coisas assim. Não que eu já tenha feito isso. Tá. Eu acho que
tá assim. No fundo, o que a gente quer é uma sequência constante. Então, ó, se a gente fixa o A e varia o N, isso aqui converge para F segundo lambda. Porque, veja, para essa função aqui é essencialmente, eu estou falando que eu estou pegando sempre a mesma função, é sempre essa Fn de A, então isso aqui é uma sequência constante, e eu estou dizendo que essa sequência constante converge para F. O que é verdade, porque se você vai aqui na definição do que ela tem que fazer para convergir, tem que ter um conjunto de medida nula, tal que fora dele a convergência acontece pontualmente. Verdade. Aqui a gente só arrancou esse... Não acontece nesse ponto. No resto acontece. E pontos têm medida nula. Show. Tudo bem? Beleza. Chame... Aí agora, essa parte a gente precisa escrever com filtro, porque eu acho que pelo menos fica mais fácil. Chame F como sendo o filtro induzido por essa sequência. No fundo, isso aqui é nada mais, nada menos do que o filtro principal, que só tem essa coisa aqui. Então, peguei todas as funções. É o filtro gerado por uma sequência constante. Então, é o filtro de todos os subconjuntos de funções que tem essa função lá dentro. Só isso. Mas é um filtro. Tudo bem? Tudo bem? É que se eu estava olhando assim, achei que... Então, bom, como eu estou pegando o filtro induzido por isso, essa coisa ainda converge para o F. Honesto ainda, né? Eu posso apagar isso aqui, né? Só para dar uma ideia do que é, que o FNA era perturbadinho no Azinho. Vou apagar. Porque eu não queria apagar aquela definição lá. Agora, o que a gente faz? A gente vai definir F como sendo interseção dos FAs com A pertencente a X. Interseção de todos esses filtros. Está interceptando essa porrada toda de gente. Esse filtro não converge para F. Não é óbvio. Ou é quase óbvio. Depende do quão confortável vocês estão com algumas coisas. Para esse filtro, se esse filtro, para esse filtro convergir, vamos ver. Teria que ser verdade que quando eu projeto ele na xésima coordenada, quando eu faço projeção dele na xésima coordenada, essa projeção convergisse para o f do x. Mas veja que acho que compensa apagar. Aqui. Compensa. Eu tenho F, é a interseção dessas coisas todas. Então, F está contido no FA, para todo A. De acordo? Se eu faço a projeção na coordenada A desse filtro, o filtro projetado está contido no filtro projetado. Tudo bem? Agora, esse cara é essencialmente a sequência constante. Esse cara é essencialmente o que acontece com o FA na coordenada A. O que acontece com o FA na coordenada A é essencialmente o que acontece com FAN
na coordenada A. Quando você pega essa função FAN e aplica x e aplica A, ela dá f de A mais 1. Então, essencialmente, isso aqui é sequência de funções, isso aqui é sequência de pontos. No ponto A, isso aqui fica a sequência constante igual a f de A mais 1. Então, no ponto A, essa coisa não converge para o f de A, converge para o f de A mais 1. Só que isso implica que essa coisa não pode convergir para o f de A. Porque se convergisse, então esse aqui convergiria. Uma coisa menor convergindo implica que a maior converge. Só que essa não converge porque eu tomei ela cuidadosamente de modo a não ir para o f do A no A. Ela vai para outra coisa. Tudo bem? Se convergisse, teríamos essa coisa aqui indo para f de A. E justamente nessa coordenada, esta porra não acontece. A gente tomou foi o único cuidado que a gente tomou, disso não acontecer. Só que veja, isso é para todo A. Então, não existe um conjunto de medida nula onde eu consigo projetar esse f e ele convergir pontualmente a menos desses pontos. Porque em todo mundo ele não converge. Fudeu. Então, ele não converge pontualmente em nenhuma coordenada. Acabou. Eu queria mostrar que não existe um filtro H com essa propriedade, né? Suponha que existe. Se existisse H com a propriedade indicada, então, como a gente tem FA convergindo para F para todo A, a gente ia ter H contido em FA para todo FA. Então, teríamos H contido em FA para todo A. Porque o que esse H que a gente está falando que não existe, sempre que ele converge para o F, e sempre que outro filho da puta converge para o F, o H está contido dentro dele. Em particular, os FAs convergem. Então, se esse H existisse, esse H estaria dentro de todos os FAs. Logo, H estaria dentro da interseção deles. Só que a interseção deles é o F, e o F não converge para o Fzinho. Mas a gente já viu que a convergência é isótona, se esse H convergisse, o F1 teria que convergir. Contrariando a isotonia. Eu acho que deve ter algum jeito de deixar esse argumento mais simples, talvez sem usar filtros explicitamente. Mas preguiça. A gente já sabe filtros, eu pelo menos já sei filtros, então para mim eu estou de boa. Mas então isso aqui dá um exemplo não artificial, isso que eu acho legal. É um exemplo que não é artificial. É uma convergência que aparece em análise. É uma convergência razoável, bastante razoável. E ela não vem de uma topologia. Então, a gente vai ver outros exemplos. Mas esse aqui ele é bem assim, ele aparece. Se você estivesse andando no meio do mato, assim, às vezes uma coisa roçou em você no escuro. Podia ser isso.
Assim, é uma coisa que você encontra na natureza, assim. Aí depois você olha pro outro lado, você já perdeu um braço. Acontece, no mato acontece isso. Tá, então essa é uma convergência não topológica, mas que ela não é nem pré-topológica. Na lista, há um exemplo de convergência pré-topológica que não é topológica. E ela vai ser não topológica porque ela não vai satisfazer o critério que eu vou provar para vocês. De quando uma convergência é topologizável. Tudo bem? Que horas são, por gentileza? 2 da tarde. Não, 11h50. 11h54. Ok. Tá, dá tempo. Acho que dá tempo. Esse exercício aqui que eu coloquei, eu acho que ele está na lista. Se não tiver, eu vou colocar. Vou colocar aqui verde. Que é só um exercício para mostrar que, de fato, essa definição de ser centrada via net constante é equivalente a essa definição aqui, mas é só bobagem. É a mesma coisa do isótono. Se você mexe para subnet ou você usa para filtro, está contido um no outro, é equivalente, mas meio que bater no olho você já percebe que é, porque a nossa definição de subnet ela é feita de tal forma que, se você sabe que se um filtro está contido no outro, ela é feita para dar certo. Ela é feita para dar certo, porque a gente está só empurrando o filtro para debaixo do tapete. Vamos lá. Agora eu tenho que dar conta disso tudo aqui. Acho que eu consigo. É só eu não fazer todos os detalhes e deixar muita coisa como exercício, aí dá. Mas são exercícios fáceis. Então, definição, aderência. Para um espaço de convergência XL, a aderência de um S contido em X é esse conjunto aqui. ADL de S, definido como sendo a união dos limites dos filtros. Esses filtros têm que ter alguma relação com o S. A relação é essa aqui. Que porra é essa? É o jogo da velha. Eu vou definir agora o que é. Onde F, jogo da velha, S, indica que F interceptado com S é diferente de vazio para todo F que pertence a F1. Então, você pega todos os filtros que tiveram o azar de interceptar o S, mas quando você fala que esse filtro intercepta o S, você está dizendo num sentido mais interno, porque o F é uma família de subconjuntos. O S é um subconjunto. Como que essa coisa intercepta? Quando o S intercepta todos os elementos do F. Então, se o seu filtro está pegando está sempre interceptando S, ele é alguém que está satisfazendo isso. Aí eu vou pegar todos os lugares para onde esse filtro converge, vou pôr num saco.
Só que aí eu vou fazer isso para todos os filtros que fazem isso. Essa é a aderência. Qual a notação de interseção logo? Porque a notação de interseção ela não indica que é não vazio. Não, quando eu falei que você botar F, tá secado com S, não vazio. Mas não faz sentido. Conjuntisticamente não faz sentido. Isso aqui... Não, mas tipo, poderia explicar o que significaria essa notação. Significaria a mesma coisa desse. Mas é um tipo de abuso que eu me recuso a fazer. Porque aqui tem muito conjunto, muita família de conjuntos. Então, às vezes, eu aceitaria, sob protesto, fazer isso. Mas aí eu tenho que pedir que isso aqui fosse diferente de vazio. Porque isso aqui seria eu fazer... E aí mesmo isso fica estranho, porque isso para mim seria a família das interseções dos Éfeso. Então, tipo... eu entendo o que você quer, mas... Tipo, não me culpe. Isso... culpem esse pessoal aqui. A anotação deles é ainda mais... Eu pego leve, na moral. Fiz coisas para deixar a anotação mais leve. Juro para vocês. Beleza. Lema. Aqui a gente vai começar a ver que quase sempre a gente precisa de isotonia e centralidade. Tanto é que, se você pega esse livro aqui, por exemplo, esse livro, o que a gente está chamando de espaço de convergência, ele chama de espaço de pré-convergência. O que é um espaço de convergência para a maioria dos cristãos? É um espaço de convergência que é centrado e isótono. Tipo, tem que ter isotonia, tem que ser centrado. Porque, porra, se coisa constante não converge, você quer fazer o que da sua vida? Você sobe, enfim, você sei lá, vai de americano, sabe? Vai de arrasta pra cima, essas coisas assim. Não é isótono. Porra, que merda que você tá fazendo. Não, então o mínimo que eles pedem é isso. Então aqui, dependendo do lugar que vocês forem olhar, esse lema, ele ia estar falando simplesmente que essas coisas acontecem sem hipótese. Mas é porque essa hipótese está embutida na terminologia deles. Então, se a convergência é isótona, então são equivalentes. Essas três condições aqui. A é eu dizer que X pertence a essa coisa aqui. Eu esqueci de... não, eu disse aderência. Tá. X é aderente a S. B... Oi? Eu não estou entendendo o escritor da aderência. É a união de todos os... São todos os filtros tais que isso aqui acontece. Isso aqui acontecer significa que isso aqui acontece. Ok. Isso aqui Isso aqui não é uma operação, é um símbolo de predicado. É predicado que fala, né? Isso, é um símbolo predicativo. Isso aqui é uma afirmação, e isso acontece. Não é uma operação isso, tá? Esse aqui. Tá. Então, existe F que pertence ao... Isso. Todos os elementos dele interceptam o S. Algum ciclo. Exatamente. Então, você poderia dizer filtro, sub... Poderia. Mas eu... dá para chamar filtro S, alguma coisa assim. Aí fica a critério do... critério do freguês.
Sim, eu não estou pegando todos. Tudo bem. Valeu. Mas ali tá pior. Eu vou sempre usar essa. Então, isso deixa essa definição com uma cara um pouco mais agradável, quando a sua convergência é isótona. X é aderente, C e somente C. Existe um filtro que converge para o X e o S pertence ao filtro. Não é que todo mundo do filtro intercepta. O S pertence ao... Existe algum filtro que faz isso. Eu não preciso mais... existe um filtro que tem o S como elemento. Não é mais só interceptar. Ou essa aqui, que é a mais familiar de todas, existe uma net dentro do S que converge para o X. Que é meio que a gente já viu isso em espaço topológico. Então, a moral da história é que quando ela é isótona, o fecho fica essencialmente com as propriedades, com a descrição que a gente conhece topológica. Agora, a prova, eu vou dar as ideias. Prova. Para o A implica B, se o X está aqui dentro, significa que o X está aqui dentro. Então, existe um F cujos elementos todos interceptam o S e o F converge para o Xzinho. Beleza? O que eu quero é um novo filtro que, além de convergir para o X, tenha o S como elemento. Mas se isso aqui acontece, eu posso estender o meu filtro F, eu posso acrescentar o S a ele e ganhar um novo filtro, que ainda vai ser próprio porque as interseções todas são não vazias. Aquela mesma coisa que faz na demonstração do... Exato. Então, o que você faz? Toma G como sendo o menor filtro que contém tanto o F quanto o S. O menor filtro que tem esse cara e esse. Esse cara converge para X porque é isótono. Esse filtro contém F. F converge para X, então G também converge. Acabou. E o S pertence a ele, porque eu estou pegando... Eu acrescentei o S e estou vendo que filtro que eu ganho. Eu ganho G. Pronto. Do B para o C, eu vou colocar assim... Igual em topologia. Milênios atrás a gente provou que X estava no fecho topológico, se somente C isso acontecia, se somente C isso acontecia. Daqui para cá a gente fez um jeito de construir uma net esperta, onde os índices eram o próprio filtro, os próprios elementos do filtro na ordem da inclusão inversa. Se você fizer essa mesma coisa, funciona. Tá? Agora, para o C implica A, se tem uma net que faz isso, eu quero agora um filtro que converge para o X
e que todo elemento do filtro intercepta o S. Pega F como sendo o filtro induzido pela net que existe por hipótese. Ele vai funcionar. Bom, então, quando ela é isótona, a gente consegue descrever a aderência desse jeito marotinho, bonitinho. Tudo bem? Ok. Certo. Exercício. 11:08. Vai dar tempo. Pelo menos eu vou deixar a guilhotina no jeito que aí, se for o caso, eu só solto ela na próxima aula. Só para cortar a cabeça, assim. Deixa. Por que eu faço uns exemplos tão violentos, né? Exercício. É bem mais simples do que parece, mas se X tal é espaço topológico, então o fecho topológico de S é igual à aderência com respeito à convergência induzida pela topologia do S. Demonstração, usa o lema. A gente já sabe que essas coisas aqui acontecem. Se a convergência induzida por uma topologia é isótona, então acabou. Já sei que o fecho topológico é a aderência no sentido de convergência. Exercício. Outro exercício. Esse é divertidinho. Em geral, essa função aderência que sai do conjunto das partes de x, vai nas partes de x, manda um S na aderência de S, é tal que mostra essas coisas, né? Aderência do vazio é igual a vazio. 2. A contida em B implica aderência de A contida na aderência de B. 3. Aderência de A união B é igual a aderência de A unido à aderência de B. Para quem sabe o que é quase um fecho de Moore, ainda não é um fecho de Moore. Isso aqui satisfaz. E assim, eu não estou colocando a hipótese de que é isótono. Então, a princípio, eu tenho que usar essa definição. Se estiver muito chato trabalhar com essa definição, pode supor que é isótona e usar essa aqui. Tudo bem. Mas, a princípio, isso vale em qualquer convergência escrota. Isso vai valer. Ok. Lema. Último lema antes da demonstração, assim, do teorema que vai chegar pocando, assim, pá. Lema. Se L é centrada, então S está sempre contido na sua aderência. Prova. Quando eu quero mostrar que um conjunto está dentro da aderência dele em espaços métricos, em análise na reta, e eu defini o fecho como sendo via sequências, a gente pega a sequência constante, né? E dá certo.
Aqui também. Dado x que pertence a S, quando você faz U de x igual a todos os A's contidos em x, tá? O que x pertence a A. Esse cara converge para o x por hipótese. Porque isso que é ser centrado pede que esses ultrafiltros convirjam para esses pontinhos. E o U de x, ele de fato satisfaz isso aqui. Porque todo cara no U de x tem o x como elemento e o x é um elemento do S. Então a interseção é sempre não vai. Eu vou só enunciar o teorema, eu não vou provar não. 12:13. Não vou demorar. Daria tempo, porque ó, é só isso aqui. Mas eu quero fazer direitinho com vocês. Então, eu vou colocar qual é a ideia. Vou dar um exercício sabendo que vocês não vão fazer, mas só para, tipo, se fazer, tá tudo bem. E aí a gente termina de provar na quarta-feira. Teorema. Que, inclusive, curiosidade, aqui, se você procurar ele aqui, você vai ver que ele é... Porra, eu leio bem esse livro, eu já abri ele na página certa, praticamente. Puta que pariu. Olha, é a condição E desse teorema. Olha de quem é. Aqui, condição E. Olha de quem é. É o teorema de German. É com H. Teorema de trivia. Eu abri no ônibus hoje e falei, não, tem que colocar isso na aula. Teorema de German. L é topologizável. C e somente C. L é pré-topológica. E quando você faz a composta da aderência com a aderência é igual a aderência. Então, se você toma o fecho do fecho, é igual ao fecho. Isso aqui, moralmente é isso. Que... Tá feito. A moral tem um lado que é tranquilo, que é esse lado aqui, a ida. Se L é topologizável, acabou. Porque se ele é topologizável, então em particular ela é pré-topológica. E em espaço, o fecho topológico induzido usual, ele é igual ao fecho de convergência induzido pela convergência induzida pela topologia. E em topologia a gente sabe que vale isso, fecho do fecho ao fecho. Então esse lado aqui esse lado acabou. Agora, para o outro lado, L ser pré-topológica implica que L é isótona e centrada em particular, porque tem que ter essas condições para ser pré-topológica, é isótona e centrada. Logo, vale o lema de que a gente tem isso aqui. E quando você junta isso e ao juntar com o
teorema com o exercício anterior e a hipótese de que a aderência feita 2 vezes é a mesma coisa que fazer uma vez só, mostra-se, essa parte eu não vou fazer, mostra-se que ao declarar F contido em X fechado, C e somente C, F é igual à própria aderência, ganha-se uma cotopologia. O que eu quero dizer com isso? A família desses, se eu chamo isso aqui de fechado, se eu pegar agora e dizer que um cara é aberto, sei somente se o complementar é fechado seguindo essa definição, dá uma topologia, tá? Qual vai ser a topologia que vai induzir o L? Essa topologia. Então, aqui, o exercício que está escondido aqui, é um exercício sobre fechos de Moore, que é o seguinte: se você tem uma família, você tem uma função que sai das partes de x, vai nas partes de x, ela satisfaz isso, ela satisfaz isso, ela satisfaz isso, ela satisfaz esse aqui. Eu tenho redundância, não precisa ser isso tudo, mas se ela satisfaz essas condições todas e satisfaz isso, então você sempre vai ter uma topologia cujo fecho é exatamente essa função. Você vai ter o operador fecho vai ser exatamente essa função que faz isso, é única. Eu posso colocar isso como exercício na lista, bonitinho, com os detalhes, mas é isso que está escondido. Você tem uma correspondência entre operadores de fecho e topologias. Mas aí o operador de fecho tem que ter todas essas propriedades bonitinhas. E justamente essas hipóteses aqui vão dizer que você tem isso. O que a gente vai fazer na próxima aula? A topologia induzida por esses fechados... Oi? A minimalidade vai entrar no final. Vai entrar no final. Porque o que vai acontecer? Essa topologia induzida por esses fechados, ela induz uma convergência. Essa convergência tem os seus filtros de vizinhança, que vão ser os filtros minimais. Agora, essa pré-topologia, ela também tem os seus filtros minimais. Porque é pré-topologia. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que esse cara tem por hipótese um H de x. Para cada x tem um filtro minimal H de x, que é quem define as convergências. Essa topologia tem um filtro de vizinhanças nx. A gente vai mostrar que nx é igual a H de x. E aí as convergências vão ter que ser as mesmas. Se eu já não tivesse morto, eu faria, porque agora falta só um pouquinho, mas foda-se, quarta-feira a gente faz, tá ótimo. Mas aí é um dos critérios, existem outros critérios de quando uma convergência é topologizável. Existem também coisas do tipo, tem umas hipóteses que às vezes você acrescenta e você automaticamente ganha que ela vai ser topológica, coisas do tipo, mas são searas que eu não entrei, mas vocês vão ter plena condição, se vocês gostarem muito desse assunto, de pegar os livros da área e, se porventura se interessarem por essas coisas. Tá? Mas é isso. Então, quarta-feira a gente acaba essa porra dessa demonstração e aí vê construções de convergências iniciais e finais. E é isso. Muito obrigado.